Olá pessoal, eu sou a professora Marinete Diniz e o tema da nossa aula de hoje será Sistema Genital Feminino. Para o melhor detalhamento desse tema, nós dividimos em 3 partes, a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Então vamos lá? O sistema genital feminino ele está subdividido em sistema genital externo e sistema genital interno. Por sua vez, o sistema genital feminino interno, ele está subdividido entre ovários, tubas uterinas, útero e a vagina. Já o sistema genital feminino externo, também reconhecido como vulva ou pudendo feminino, ele está subdividido em monte do pubis, lábios maiores do pudendo, rima do pudendo, lábios menores do pudendo, vestíbulo da vagina e as estruturas eréteis. Durante essas 3 aulas, vamos discorrer de cada um detalhadamente. E o que nós veremos hoje? Nós veremos parte do sistema genital feminino interno, mais precisamente os ovários e as tubas uterinas. Então, os ovários, também reconhecido como gônadas femininas, é o quê? São 2 órgãos de forma oval que pesam cerca de 15 gramas. Eles estão localizados na cavidade pélvica de cada lado do útero, abaixo das tubas uterinas. Assim como o útero e a tuba uterina, o ovário tem sua localização intraperitoneal. E quais são as dimensões do ovário? Como se dá o seu comprimento normalmente? Então, o seu comprimento ele varia de diâmetro longitudinal de 2,5 a 5 centímetros, de espessura de 1 a 1,5 centímetros e de largura de 1,5 a 3 centímetros. Seu revestimento ele se dá por um epitélio cúbico simples, ficando a túnica albugínea imediatamente abaixo. Então, a gente observa aí o revestimento de epitélio cúbico simples e logo abaixo a túnica albugínea bem mais espessa. Aí a túnica albugínea bem delimitada nessa figura. Os ovários eles são constituídos por 2 zonas. Que zonas são essas? A zona medular e a zona cortical. A zona medular é a mais interna, ela é composta por um tecido com numerosos vasos sanguíneos e nervos. Ela é responsável pela nutrição e pela atividade endócrina ovariana. Já a zona cortical ela é mais superficial, é onde ocorre a foliculogênese. Então, nessa figura, a gente observa detalhadamente a região cortical, que é a região mais superficial, e a região medular, que é a região mais mediana, como já falado anteriormente. E quais são as funções primordiais dos ovários, professora? Nós temos a função endócrina, que ela é responsável pela secreção dos hormônios estrógeno e progesterona e a formação dos caracteres sexuais secundários. Então, lá na menarca, a menina começa a desenvolver seus caracteres sexuais secundários, como a formação de pelos pubianos, pelos axilares, crescimento das mamas, graças ao estrógeno nessa fase endócrina, nessa função primordial dos ovários. E qual a outra função? A função exócrina, que são a produção de células germinativas. Então, a gente sabe que dentro do ciclo endometrial, menstrual, uterino, ovariano, essa menina, todo mês, um folículo é maturado. Então, esse folículo ele é eleito para ser maturado e essa é a função exócrina, através desse ciclo que acontece mensalmente, desde a menarca até a menopausa. E quais são os ligamentos de fixação dos ovários? Como que esses ovários se fixam nessa cavidade da pelvis, na pelvis? Então, o ovário ele é fixado às estruturas adjacentes e ele é mantido no lugar por meio de vários feixes de tecido conjuntivo, que a gente chama isso de ligamentos. Então, nós temos o mesovário, que é um ligamento de fixação do ovário. Nós temos o ligamento próprio do ovário, ou ligamento útero-ovariano, e nós temos o ligamento suspensor do ovário. Vamos discorrer cada um em seguida.
Então, o ligamento de fixação do ovário, o mesovário. Então, o que é o mesovário? Ele é a borda medial que se fixa na parte posterior do ligamento largo do útero. A borda mesovárica, ela representa o hilo do ovário, onde entram e saem os vasos ováricos. Então, a gente observa aí, nessa figura, o mesovário ali bem delimitado. Ele faz parte dessa borda medial que se fixa na parte posterior do ligamento largo do útero, que veremos em aulas posteriores, essa parte uterina. O segundo ligamento é o ligamento próprio do ovário, ou ligamento útero-ovariano. Ele prende o ovário ao útero em uma posição posterior inferior à inserção da tuba uterina. Então, a gente observa aqui nessa figura o ligamento próprio do ovário. Então, 2 ovários, 2 ligamentos bilaterais. E o terceiro ligamento é o ligamento suspensor do ovário. Ele estende-se da fáscia do músculo psoas maior à extremidade tubal do ovário, que contém os vasos e os nervos ovários. Então, a gente observa aí nessa figura o ligamento suspensor do ovário. Literalmente, ele suspende o ovário bilateralmente. E a mesosalpinge, professora, o que é? A mesosalpinge, turma, ela é uma prega lateral do mesovário que passa sobre a tuba uterina, principalmente participando do sistema suspensor e fixador do ovário e principalmente da tuba. Então, constituindo-se uma membrana peritoneal. Então, professora, a mesosalpinge, ela faz parte dos ligamentos desses 2 órgãos, tanto da tuba uterina quanto do ovário. Então, aí, bem detalhado e bem demonstrado nessa figura, a mesosalpinge, pegando tanto essa parte ovariana, quanto essa parte da tuba uterina. Então, os ovários ou gônadas femininas, eles possuem a sua nutrição através do ligamento suspensor do ovário, mais precisamente a artéria ovariana. Então, esse ligamento suspensor do ovário, também denominado de infundíbulo pélvico, nele compõe a artéria ovariana que nutre todo esse tecido ovariano. Então, aí bem observado nessa figura, a artéria ovariana que traz a nutrição para o ovário. E as tubas uterinas, professora? O que é as tubas uterinas? As tubas uterinas são 2 estruturas tubulares, musculadas, com média de 10 a 12 centímetros de comprimento e de livre mobilidade anatômica. Elas se fixam ao ligamento largo do útero, pela mesosalpinge, como já falado anteriormente, e por onde penetram a irrigação venosa e arterial e os nervos tubários. As tubas uterinas, elas possuem a sua divisão em 4 partes. Nós temos a parte uterina, também reconhecida como intramural ou intersticial. Nós temos a parte ístmica, temos a parte ampular da tuba e temos a parte infundibular. Vamos discorrer de cada uma posteriormente. Então, a parte intersticial, ela é o segmento intramural do tubo, que se constitui na parede do útero. Então, você observa aí nessa figura, a parte intersticial é uma parte que ela participa dessa parte uterina. Por isso que o nome se dá intersticial ou uterina. A segunda parte é a parte ístmica, é a parte mais estreita, ela é sucessiva à parte uterina. Observando aí na figura, logo após a parte intersticial, nós temos a parte ístmica da tuba uterina. A terceira parte é a parte ampular, é a parte um pouco mais dilatada. É o local onde o espermatozoide fecunda o óvulo, é onde ocorre a fecundação. Então, você observa aí na figura, seguindo a parte intersticial, que a gente acabou de ver, a parte ístmica, que nós já vimos também, e agora a parte ampular, onde ocorre a fecundação, a união do espermatozoide com o óvulo. A quarta parte é a parte infundibular, é a porção mais distal da tuba. É uma estrutura em forma de funil, onde há o órteo abdominal da tuba, onde se encontram as fíbrias ováricas. Então, a gente observa aqui a parte infundibular,
Ela tem esse formato mesmo de funil e na sua porção final tem as fímbrias, que faz a captação do oócito no momento da ovulação. Então, resumindo, aqui nós temos a parte intramural, a parte do istmo, a parte da ampola ou ampular, a parte do infundíbulo, onde contém as fímbrias. O infundíbulo tem o formato de um funil e onde contém as fímbrias que faz a captação do oócito no momento da ovulação para levar para a trompa, aguardando a fecundação. E quais são os órteos das tubas uterinas? Professora, o que é órteo? Os órteos são canais de passagem de um local para outro. Então, o órteo uterino da tuba é que estabelece sua comunicação com a cavidade uterina. Então, a gente observa aqui nessa figura o órteo uterino da tuba. Nós temos o útero, então esse canal de passagem, de comunicação do útero para a tuba uterina, a gente chama de órteo uterino da tuba. E o órteo abdominal da tuba é aquele que estabelece a sua comunicação com o peritônio. Então, observo na figura, o órteo abdominal da tuba, ele se abre com essa comunicação para a cavidade peritoneal. Estruturalmente, as tubas uterinas elas são constituídas por 3 camadas concêntricas de tecido que são da periferia para a profundidade, reconhecidas como túnica serosa, túnica muscular e túnica mucosa. Veremos cada uma. A túnica serosa da tuba, ela representa o quê? Representa as fibras musculares lisas. Ela permite o movimento peristáltico da tuba, auxiliando a migração do óvulo até o útero. Então, como é que dá essa migração? Como é que esse ovócito é captado pelas fímbrias e como é que ele se transporta através desse movimento peristáltico realizado pela tuba uterina, mais precisamente como parte a túnica serosa da tuba. Então, observem aí a túnica serosa da tuba, essa parte mais externa, formada por células musculares, fibras musculares lisas. E a outra túnica é a túnica muscular da tuba, que ela é formada por fibras musculares lisas com disposição helicoidal, cuja principal função também é facilitar a captação do oócito e o transporte do zigoto até a cavidade uterina. Então, as duas participam desse transporte. Então, a túnica muscular da tuba ela é mais espessa, ela é mais realmente muscular, mais densa. E a terceira túnica é a túnica mucosa da tuba. Ela é formada por epitélio colunar simples, células ciliadas e secretoras e apresenta numerosas pregas paralelas longitudinais denominadas de pregas tubais. Então, a gente observa aí a túnica mucosa da tuba. Túnica mucosa da tuba que tem várias pregas, né, dentro dessa cavidade de mucosa. E como se dá o sistema suspensor dos ovários? Nós falamos agora há pouco. Se dá pela mesosalpinge, que é uma prega lateral do mesovário que passa sobre a tuba uterina, participando do sistema suspensor e fixador do ovário e principalmente da tuba uterina, constituindo-se de membrana peritoneal. Então, aí, mais uma vez, a mesosalpinge, que faz parte desse sistema suspensor, tanto da tuba quanto do ovário. Aí está a nossa bibliografia utilizada nessa aula e espero que vocês tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula.